Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o psicólogo Matheus Vinícius de Oliveira e estamos aqui, trazendo mais uma técnica no nosso quadro Técnicas Cognitivas e Comportamentais e finalmente eu vou estar trazendo uma técnica comportamental para vocês, né? Que é a ativação comportamental. Eu vou entrar com bastante detalhes, né, no que se refere a essa técnica. Eu tive a oportunidade de ter aula, né, e de estudar com uma das pessoas, um dos grandes pesquisadores, né, e pioneiros no que se refere à ativação comportamental aqui no Brasil, né, que é o Paulo Abreu. Inclusive, eu recomendo vocês estarem pesquisando artigos dele, né, relacionados à parte da ativação comportamental, e vocês estarem aprofundando, né, os estudos lendo mais, a respeito, da temática, né, através dos artigos, vídeos, né, dele. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá então para uma definição no que se refere à ativação comportamental. A gente utiliza o termo ativação comportamental para descrever um procedimento simples que envolve o paciente em um processo de mudança e estimula o movimento positivo e a esperança. O terapeuta ajuda o paciente a escolher uma ou duas atitudes ou comportamentos que poderiam fazer diferença no modo como ele se sente, e em seguida ajuda a trabalhar em um plano breve, né, através de um plano de ação, para a realização dessa atividade. A ativação comportamental, pessoal, ela é descrita, né, ela foi começar a ser descrita lá por Fester e depois a gente vê, né, o o Aaron Beck, né, no livro dele Terapia Cognitiva da Depressão, ele também fala da ativação comportamental, né. E basicamente, pessoal, vamos pensar assim, ativação comportamental enquanto uma técnica para o tratamento da depressão. Embora hoje existem, assim, diversas pesquisas que estão utilizando a ativação comportamental, por exemplo, para quadros de procrastinação, transtornos de ansiedade, né, transtorno obsessivo compulsivo. Então, cada vez mais estão surgindo evidências, né, da utilização dessa técnica comportamental para outros, né, quadros. Mas vamos estar pensando no que se refere à depressão, né? Imaginem, pessoal, é muito frequente, né, quem já atendeu casos de depressão, né, indivíduos diagnosticados com um episódio depressivo maior, né, distimia também. Bom, imaginem que eles chegam lá na clínica se queixando de uma falta de energia, uma falta de prazer em estar realizando as atividades e muitas das vezes nem sente aquele grau de realização a fazer, é como se fosse, tipo, mais uma coisa. E é muito comum a gente o relato deles, né, de como as coisas eram antes da depressão. Antes eu tinha energia, antes eu conseguia correr 5 quilômetros, antes eu conseguia cozinhar, antes eu conseguia bater um papo com meus amigos, ir em festas. E hoje, assim, a minha vida se resume, né, em ficar na cama, em ir para o banheiro, em ficar ali, muitas das vezes reclamando, né, da minha vida, na cama ou ficando mesmo no computador, e basicamente seria isso, né. Então, o que que acontece, pessoal, diante, né, do quadro de depressão? A gente vê, por exemplo, uma diminuição, né, uma falta de interesse, prazer em diversas atividades, né, que antes geravam um prazer imenso, né, para esse paciente. E aí, diante desse repertório, pessoal, é muito comum, assim, que, tipo, ele fica a vida dele gira em torno, né, dessas atividades e cada vez ele vai perdendo mais repertório, né. E, basicamente, ativação comportamental, o que que a gente faz, e os autores, né, o Wright, Basco e Casey, eles colocam aqui na definição, é que através de, por exemplo, a gente colocar assim aos poucos, fazendo que o indivíduo volte a fazer essas atividades, né, ele vai sendo automaticamente reforçado por elas, né, gradativamente, e ele vai retornando a fazer as atividades, né, em que ele deixou de fazer por conta, né, do quadro depressivo, do qual ele se encontra. Então, basicamente, a ativação comportamental, ela vai consistir nesse procedimento.
a gente vai fazer gradativamente, né? Não é um processo de um dia para o outro, que o paciente vai estar correndo 5 quilômetros, vai estar viajando e vai estar retornando às atividades dele prazerosas, né? Então, são em pequenos passos, a gente vai fazendo com que ele retorne a fazer as atividades, né? De forma que ele sinta prazer, de forma que ele sinta um grau de realização naquilo, né? E ele vai ali gradativamente tendo o seu humor alterado, né? A níveis, a gente pode colocar pré-mórbidos, né? Antes da doença. Então, basicamente, esse é o raciocínio da ativação comportamental, né? A gente está trabalhando muitas das vezes com a modificação do comportamento, mas também tem a parte cognitiva que a gente não pode esquecer, né? Existem diversos pensamentos automáticos disfuncionais que estão lá presentes, existem crenças ali que necessitam ser trabalhadas, né? Então, a ativação comportamental no modelo da TCC tem a parte comportamental, que são a programação das atividades, né, que a gente vai estar fazendo com o paciente, está fazendo a proposta de diversas atividades para ele estar realizando, né, em pequenos passos, mas tem também a parte cognitiva, né, na qual a gente vai estar trabalhando a reestruturação cognitiva e a flexibilização cognitiva, né, enquanto meta. E aí, obviamente, envolveria identificação, em contestação de distorções cognitivas. A gente pode colocar também análise de vantagens e desvantagens, análise de evidências, né? Entre outras. Então, tem esses dois componentes, assim, a parte da ativação comportamental em TCC. Basicamente, pessoal, seria isso, né? Então, a gente vai, de certa forma, estar ajudando o paciente a colocar atividades que para ele, não para a gente, esse é o mais importante. Por isso que a gente tem que sempre saber, né, e traçar uma linha de base antes, para saber o que que gera interesse e prazer para esse paciente. E óbvio, né, que a gente não vai propor como algo, né, você vai, nessa semana, logo de início, correr 5 quilômetros. Não, são em pequenos passos, pequenas atividades que o paciente vai estar fazendo, né, de forma a gerar interesse e gerar prazer, sendo que não vai ser nas primeiras sessões que ele também vai sentir isso, vai ser com o tempo, né? Então, basicamente seria isso, pessoal, a ativação comportamental, de uma forma bem breve assim, né, e bem resumida mesmo. Para quem quiser ter maiores informações a respeito da a ativação comportamental, eu recomendo vocês estarem lendo A Terapia Cognitiva da Depressão, de Beck, e o Paulo Abreu, que fala propriamente, né? Ele também tem um capítulo muito interessante em terapias cognitivas comportamentais da terceira geração, no qual ele explica brevemente, apresenta um protocolo, que eu gosto bastante também, então indico para vocês. E a ativação comportamental, pensando agora no tratamento, né, do episódio depressivo maior, a gente pode utilizar, pessoal, tanto para casos de depressão, né, leve, moderado e severos, né? Visto que, por exemplo, tem um déficit lá de repertórios comportamentais nesse indivíduo, na qual ele está cada vez mais, né, deixando de fazer diversas atividades, a ponto que ele consegue chegar, ele fala, bom, eu só durmo e praticamente ali vou no banheiro e a minha vida gira em torno ali, não faço praticamente mais nada, né? Aí a gente pode estar utilizando como uma ferramenta para a gente aumentar a frequência de atividades que geram prazer e interesse para esse paciente, né? Então, basicamente seria isso. E a gente utiliza ela, pessoal, devido a uma diminuição, né, da frequência de atividades prazerosas e que geram interesse para esses pacientes, né? Lembrando que aqui a gente está falando, então, na depressão, mas também, hoje existem estudos para ansiedade, no que se refere à ativação comportamental para ansiedade, para a parte da procrastinação, para a parte do toque, né? Cada vez vem sendo mais estudada, né? Então, seria isso.
Hoje também tem protocolos novos, né, a ativação comportamental voltou para as raízes, né, da terapia analítico-comportamental, através do Jacobson, na década de 90. Então vale a pena a gente estar também estudando essa parte, pessoal. Indico para vocês. Bom, então vamos para um exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo, né, bem simples no que se refere à essência da ativação comportamental, né. Foi bem difícil selecionar um exemplo, pessoal, porque conforme eu falei anteriormente, né, a ativação comportamental, assim como o questionamento socrático, né, ela é um conjunto ali de técnicas, né. Então o questionamento socrático, por exemplo, que a gente viu no nosso encontro anterior, ele tem a análise de evidências, né, ele tem a parte do duplo padrão, ele tem a parte do distanciamento, né, entre outras técnicas ali. E a ativação comportamental, ela também, né, tem uma série lá de procedimentos envolvidos. Então tem planejamento das atividades, avaliação das atividades, né, entre outras. Então, planejamento de tarefas graduais também. Então, é um conjunto de técnicas, ensaio comportamental, ensaio cognitivo, né? Então, assim, eu vou estar aqui fazendo um resumo do resumo para vocês estarem entendendo, né, a essência no que se refere a ela. Mas lembrando, pessoal, que ela é complexa, né, em si, que a gente tem que estar estudando os protocolos, né, para estar sabendo mais a respeito dela. Então vamos lá. Eu peguei esse exemplo do livro da Judith Beck, né, Terapia Cognitiva Comportamental, Teoria e Prática, e ela tem um capítulo no livro dela, na qual ela descreve, né, a parte da ativação comportamental, que vale a pena também a gente estar lendo, né? Então o terapeuta começa falando: bom, pensando na sua programação de atividades, o que você observa? Em que aspectos as suas atividades são diferentes? Digamos, de um ano atrás, quando você não estava deprimida. Bom, agora eu estou passando muito tempo na cama, responde a paciente. E ficar na cama lhe faz se sentir muito melhor? Você sai da cama sentindo-se renovada e com energia? A paciente pensa e responde: não, acho que não. Eu geralmente me sinto grogue e deprimida quando me levanto. Terapeuta. Bem, essa é uma informação valiosa, né? Psicoeducando, então, o terapeuta fala. Parece que a maioria das pessoas deprimida acha que se sente melhor se ficar na cama, né? Mas elas geralmente descobrem que fazer qualquer outra coisa é melhor. O que mais está diferente? O terapeuta pergunta. O paciente responde: no semestre passado, eu saía mais com meus amigos ou apenas dava umas voltas com eles. Agora eu só vou do dormitório para a aula, para a biblioteca, lanchonete e volto para o meu quarto. Terapeuta. Isso lhe dá uma ideia do que você poderia querer mudar nesta próxima semana, ou mesmo tentar mudar, né, na próxima semana. Paciente, sim. Bem, eu gostaria de passar mais tempo com as outras pessoas, mas parece que não tenho nenhuma energia. Terapeuta questiona. Então você acaba ficando na cama? Paciente responde: sim. Terapeuta então diz: esta é uma ideia interessante que você tem, né? Eu não tenho energia para passar um tempo com as pessoas. Bom, vamos anotar isso. Como nós poderíamos testar essa ideia para ver se é verdadeira, né? Então ele estava, o terapeuta, pensando no que se refere a um experimento comportamental, para estar testando, né, esses pensamentos automáticos aí da série. Bom, a paciente então responde: acho que eu poderia planejar passar algum tempo com meus amigos e ver se consigo. E o terapeuta questiona, né, tentando motivar Célia a fazer isso. Haveria alguma vantagem em fazer isso, né? Acho que eu me sentiria melhor. E aí a gente poderia fazer, e até mais além disso, né? Poderia fazer uma listagem no que se refere às vantagens, desvantagens disso, né? Ver as possíveis dificuldades, e estar aí implementando um plano de ação para a paciente estar fazendo, né, essa atividade que ela deixou de fazer e que, assim, é algo que gera prazer para ela, né, interesse.
É importante dizer, né, pessoal, que aqui é um caso, vale a pena vocês estarem lendo, né, o caso que é descrito lá na série, no livro da Judite, mas assim, tem pacientes que às vezes sair é um grande passo. Por isso que a gente tem que, muitas das vezes, indo com calma. Então, se para o paciente sair é algo difícil, né, ainda mais em tempos de pandemia que a gente está vivendo, utilizar o telefone celular, utilizar uma chamada através do Zoom, utilizar uma chamada através do WhatsApp, né? Enfim, antes de propriamente sair. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E, basicamente, o que que o terapeuta foi fazendo aqui, pessoal, ele foi mostrando, né, a relação entre os pensamentos automáticos, entre as emoções e o comportamento, né? Então, ele foi muitas das vezes ali avaliando os pensamentos automáticos da paciente, ajudando ela a estar respondendo, né, eles, para de certa forma ter uma maior chance da paciente se engajar na atividade que vai ser proposta, né, para estar sendo realizada durante a semana. Então, tem que ter todo o cuidado. Então, o terapeuta aqui, né, ele foi de certa forma tomando esse cuidado de estar fazendo uma parte de uma reestruturação cognitiva e depois fazer a proposta ali, né, de estar fazendo de estar fazendo uma modificação de um comportamento, né, de estar fazendo um plano de ação ali para que ele ocorra durante a semana, né. Então, basicamente seria isso, né, pessoal, que mostra através desse exemplo. Então a gente viu ali que ela não conseguia sair da cama, né, o quanto de atividades ela fazia, ela deixou de fazer. E aí o terapeuta, ele questionou, né, por exemplo, a paciente, o que que ela poderia fazer, assim, de diferente para a próxima semana, né, visto que é algo que para ela ali, tipo, é um prazer momentâneo, né, e muitas das vezes ela até acaba ficando mais deprimida ficando na cama, né. Então, ele foi relacionando isso, foi mostrando para a paciente, né, e aí chegou a parte de fazer uma proposta, né, ver os amigos. Então, isso também foi algo que o terapeuta e a paciente chegaram juntos. Não foi algo do terapeuta ali, uma sugestão que ele acredita, né, que vai ser bom para ela, né. Muitas das vezes é isso que a gente tem que também deixar claro, né, pessoal, não só na ativação comportamental, mas nas diversas técnicas. A gente tem que chegar, né, a um consenso de forma colaborativa, né. A relação terapêutica na TCC, ela é feita de forma colaborativa, terapeuta e paciente trabalham juntos, né. A gente não dá, conselhos, a gente não dá, eh, sugestões, assim, de certa forma. Então, basicamente seria isso, eu quero que vocês guardem, né. Então esse foi um dos exemplos que é descrito, né, no livro da Judite, no que se refere à ativação comportamental. E aí tem uma continuação, na qual ele vai estar flexibilizando, né, os pensamentos automáticos da série, que vale também muito a pena vocês estarem depois lendo a respeito, né. E por último, eu gostaria de estar dando algumas ideias para você, para utilizarem, né, a ativação comportamental. Essas dicas eu peguei do livro do Wright, Basque Tase, que eu gostaria de estar abordando, né, com vocês. Então, a primeira dica é: desenvolva um relacionamento colaborativo antes de tentar a ativação comportamental. Então, é aquele velho ditado, né, pessoal? Não coloque a carroça na frente dos bois. Sem uma boa colaboração entre paciente e terapeuta, as tentativas de implementar a ativação comportamental podem fracassar, né? E parte do motivo de o paciente conseguir realizar a tarefa é que ele quer trabalhar com você e conseguir entender os motivos para a mudança, né? Então, se a gente chega num primeiro atendimento propondo, né, uma ativação comportamental, existe uma grande probabilidade do paciente ali, né, ele não fazer, visto que vocês estão construindo um vínculo terapêutico, né, ele ainda não entendeu qual o intuito disso, como isso vai poder ajudar ele, quais que são os motivos, né, dessa mudança, o que que ela vai ocasionar para ele, o que que ele vai ganhar, o que que ele vai perder com essa mudança, né, com esses novos comportamentos aí, né. Então, tudo isso é necessário. Então, relação terapêutica, o vínculo com a aliança terapêutica sólida
é algo essencial antes de a gente utilizar a ativação comportamental, né? Senão vai virar praticamente uma técnica sem nenhum elo. A gente vai passar para o paciente, é bem provável que ele não faça, né, ali e fique isso por isso, né? Então, até que ela não vai ter uma finalidade terapêutica, né? Segunda dica, deixe o paciente decidir. Embora você possa ajudar a orientar o paciente para ações que podem ser úteis, sempre que possível, peça a ele para fazer a escolha. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, pessoal, né? O que os autores ressaltam aqui é a importância da sim, da gente, às vezes, colocar as atividades que a gente acredita que é interessante, né, e prazerosa para nós, mas e para o paciente? Você questionou ele, né? O que ele poderia estar fazendo de diferente para a próxima semana, né? Quais atividades que ele poderia tentar e que, assim, de acordo com o repertório dele, né, ele poderia estar fazendo, mesmo que pequenos ali, né? Então, por isso, pergunte ao paciente, né? Use essa ferramenta ao seu favor, né? Questione a ele sobre possíveis atividades que para ele geram prazer, que para ele geram interesse, né? Atividades que ele deixou de fazer, que ele gostaria de gradativamente voltar, né? Então, deixe que o paciente decida, não você, né? Terceiro, avalie se o paciente está pronto para a mudança. Ou seja, antes de sugerir a ativação comportamental, avalie a motivação e a abertura do paciente para dar esse passo. Se o paciente não estiver interessado em fazer as coisas de maneira diferente naquele momento, ou não estiver pronto para tomar uma atitude, não utilize a intervenção. Por outro lado, se o paciente estiver aberto para começar a fazer um movimento positivo, é sinal de que é o momento para orientá-lo a agir, né? Então, se o paciente não está pronto para a mudança, pessoal, muitas das vezes ali existem diversos pensamentos automáticos disfuncionais, uma crença que está ativada e que a gente vai precisar estar trabalhando nisso, né? Então, a gente vai precisar flexibilizar essas cognições para aí a gente começar a parte da ativação comportamental, né? Então, tem vezes que a gente pode começar a parte comportamental e depois a parte cognitiva, mas tem vezes, né, que a gente começa pela parte cognitiva e depois vai a parte comportamental, né? Então, isso é algo que também vai variar. Cada paciente vai ser um caso, né, específico nisso. Mas esse é um ponto que anotem aí, sublinhem isso, é muito importante, né? Se ele não tiver pronto para fazer essas mudanças, tiver diversos pensamentos automáticos ali, disfuncionais, provavelmente, né, ele não vai ficar uma técnica que não vai fazer sentido para ele, né? Certo. Quarto, prepare o paciente para ativação comportamental. Conduza até a tarefa através de questionamento socrático ou outras intervenções da TCC que abrem um caminho para a mudança. Ou seja, procure fazer perguntas que ensinem o paciente a pensar quanto aos benefícios de agir ou que o motivem a fazer coisas diferentes. Uma das melhores perguntas são: como essa mudança faria você se sentir, né? E se a resposta for positiva e a ação tiver uma chance razoável de ser eficaz, é provável, né, que o paciente a faça. Então, como, por exemplo, fazer você andar com o cachorro em torno da sua casa, vamos supor que isso o paciente deixou de fazer, faria você sentir, né? Como você imagina que você sentiria se você retornasse a fazer essa atividade? Ou você desse uma volta no quarteirão, foi algo que você deixou de fazer. Ou você ligasse para aquela amiga de longa data que você não fala mais, né? Bom, eu me sentiria bem, né? Eu me sentiria, nossa, que cada vez mais eu estou superando a depressão. Então, são maneiras que, assim, a gente vai utilizando o questionamento socrático, né, ao nosso favor. E com isso aumenta a probabilidade do paciente estar se engajando nesse comportamento, né, durante a semana. Elabore tarefas que sejam administráveis, ou seja, escolha exercício de ativação comportamental que combinem com o grau de energia do paciente
e com sua capacidade para mudança. Verifique os detalhes do plano comportamental para ter certeza de que ele seja um desafio suficientemente grande, mas que não sobrecarregue o paciente. Se necessário, treine o paciente brevemente em maneiras de fazer um plano funcionar bem. Ou seja, né, cada paciente é um paciente, né, muitas das vezes, então, a gente tem que fazer isso de forma que seja administrável para ele, né, que gere, assim, seja desafiador, mas algo também não tão grande e que sejam em pequenos passos, né. Então, se o paciente diz que ele gostaria de estar andando 5 quilômetros e ele deixou de fazer isso, então ele vai começar andando em volta ali, né, no quintal dele, ele vai começar dando uma volta no quarteirão, e gradativamente a gente vai aumentando, né, até ele chegar aos 5 quilômetros. E tem que ser algo administrável. Provavelmente, assim, um dos erros que eu mais percebo é no que se refere a isso. A gente prescreve muitas das vezes uma etapa muito longa, né, algo muito grande para o paciente para fazer, e ele não traz, né, na próxima sessão. E muitas das vezes até alimenta ali a crença dele de que, olha, né, eu sou um fracasso mesmo, eu não fiz o que meu terapeuta pediu, olha lá, a depressão está me dominando. Então, por isso que a gente tem, né, que de certa forma ir com bastante cuidado e estar investigando o repertório do paciente, né? O que que ele pode fazer assim, que seja desafiador para ele, mas nem tanto, e que de certa forma, assim, ele consiga gerar esse interesse e prazer aos poucos, né? E sempre pedir para ele também estar notando o quanto ele sentiu de prazer, né, naquela atividade que foi feita, que foi proposta para ser realizada durante a semana, e o que que a gente chama, né, de domínio, que é o grau de realização ali, que ele sentiu ao fazer aquela atividade, né. Então, basicamente, ativação comportamental seria isso, pessoal. Aqui eu fiz um resumo, né, para vocês, um resumo do resumo. Existem protocolos que vocês encontram no Paulo Abreu, a gente encontra também no Terapia Cognitiva da Depressão, que vale a pena vocês estarem lendo, entre outros exemplos, né, na literatura científica que vocês encontram fácil. Então, seria isso, pessoal. Gostaria de agradecer para quem chegou até aqui, né? Espero que tenham gostado da videoaula e até a semana que vem. E para quem ainda não é inscrito no canal, pessoal, se inscreve aqui. E estou deixando os slides também na descrição do vídeo.